Olá, meninas, boa noite. Vocês estão me escutando bem, né? Confirma no chat para mim, tudo certinho. Queria primeiro agradecer a Milena por essa honra de estar aqui em comunidade com vocês, apresentando essa rede social que hoje eu vejo como maravilhosa aí para quem é prestadora de serviço, para quem é infoprodutora também, para quem trabalha somente com produto físico também. Eu estou aqui hoje para mudar a sua mentalidade, se fazer entender e te fazer entender o jogo que é o TikTok, assim como o Instagram. Eu queria começar entendendo quem hoje de vocês trabalha com produtos. Coloca aqui no chat para mim, produtos físicos. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje que trabalha com produto físico. Quero também saber se tem alguém com prestadora de serviço que trabalha aí com a prestação de serviços também. Por quê? Eu quero começar lembrando para vocês que o TikTok ele não é mais só sobre dancinha. Muita gente ainda acha que aqueles adolescentes, a gente parou às vezes em 2021 achando que é sobre isso, mas hoje em dia é completamente diferente e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês o quanto modificou TikTok como plataforma para que você venda os seus produtos, serviços, do que você hoje trabalha. Então, eu estou vendo aqui no chat que tem produto físico, loja feminina de roupas, né? Prestação de serviço também. Ótimo, perfeito. Então, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, primeiro de tudo, é que o TikTok não é mais uma plataforma só sobre dancinha. É uma plataforma em que a sua marca, ela precisa estar hoje em dia. O comportamento de consumo dentro do TikTok ele é completamente diferente do comportamento de consumo dentro do Instagram. E eu vou também trazer para vocês, durante todo esse caminho que a gente vai percorrer aí nesses próximos minutos, a diferença entre o Instagram e o TikTok. Por que eu vejo hoje? Eu vejo muitas mulheres utilizando o Instagram para vender. E às vezes fica somente presa dentro da plataforma que é o Instagram, porque acha que só o Instagram vende, né? Só que não. Hoje em dia, o TikTok, o YouTube, todas essas demais plataformas, elas são lugares para sua marca estar, né? A gente não pode só focar no Instagram e pensar que somente ele vai te trazer bons resultados e as vendas que nós tanto desejamos, né? Então, primeiro de tudo, se você ainda acha que o TikTok ele é uma coisa de adolescente, eu quero te dizer que não é. A sua cliente ela já está lá e a questão é: você vai aparecer para ela antes ou depois da sua concorrente? Ou seja, hoje, se você parar para pensar o seguinte, se você não está dentro do TikTok, a sua concorrente está. E quando a gente fala isso, eu não quero trazer para você a comparação de que você precisa necessariamente estar. É só para a gente entender que isso aqui, ele é um jogo. E quando a gente não se mostra, quando a gente não mostra o nosso produto, o que nós vendemos, qual a transformação que a gente causa nas pessoas, a gente acaba perdendo. Então, eu parto do princípio com vocês aqui hoje, de que, para um pouco para pensar, se hoje a sua cliente, ela está no TikTok e você não, existe outra pessoa que está vendendo mais do que você. Porque o ponto de tudo aqui, a base principal, o resultado que nós queremos é vender, né? Então, a gente tem que criar estes caminhos ali para a venda e a gente tem que pensar, sim, no nosso concorrente, né? Não pensar de uma forma em que a gente vá se comparar que eu preciso estar necessariamente naquele lugar. Não. É pensar que isso aqui é um jogo e ganha o jogo quem de fato aparece, né? Então, assim, enquanto a gente fica ignorando o TikTok como uma plataforma que vai te ajudar a vender, tem alguém menos experiente que você vendendo mais, né? E vendendo todos os dias. Eu até coloquei aqui para vocês não me levarem a mal, mas eu preciso falar isso para vocês. Por quê? Quando a gente tem isso em mente, a gente começa a de fato colocar a nossa energia em canais que dão resultado, né? Então, o primeiro que eu quero que vocês entendam é justamente isso.
tirar da cabeça que o TikTok, ele é uma rede social somente de entretenimento, somente onde as pessoas postam dancinhas, somente onde as pessoas colocam trends. Não, o TikTok hoje é completamente diferente e vocês precisam elevar a mentalidade para que vocês consigam levar a empresa e marca de vocês para estes lugares, né? E aí, o TikTok, ele não é uma rede tradicional. O que é o comportamento de consumo dentro do TikTok? As pessoas, elas não entram dentro do TikTok pensando em comprar, assim como no Instagram a gente também não pensa. Mas, falando em Instagram e TikTok, o Instagram a gente sabe que tem pessoas que criam conteúdos ali e a gente sabe que existe aquela disputa de atenção, né? A gente sabe que tem esses tipos de conteúdo que vão encaminhar a gente para a venda. Diferentemente do Instagram, que as pessoas já têm essa consciência, essa mentalidade de que é uma guerra por atenção, o algoritmo em si, e, consequentemente, em algum momento vão te vender algo, as pessoas entram no TikTok, ao meu ver, como se fosse um descanso. Elas buscam entretenimento, elas buscam opinar em fóruns, né? Entreter também, se entreter, participar de conversas. E hoje eu falo que o TikTok, ele é muito uma conversa entre amigas. Eu vejo muito assim do TikTok. Eu queria saber de vocês também, o que vocês pensam hoje sobre o TikTok? Eu quero entender um pouquinho como que é a cabeça de vocês referente a essa rede social. Coloca aqui para mim no chat, para mim entendendo, porque o que eu vejo é que as pessoas acham que o TikTok hoje é só para entretenimento, a gente fica rolando feed, né? A gente fica ali dentro, se entretendo, vendo o que as pessoas estão fazendo. Eu gosto muito de consumir trend lá dentro, gosto muito de assistir rotina também. E eu acho muito interessante, porque dentro do TikTok, a gente vê muitos conteúdos de opinião, né? A gente tem muito conteúdo de opinião. Então, eu brinco que, às vezes, se você tá sem ideia de conteúdo, vai lá em algum conteúdo do seu concorrente e vai nos comentários. Ali é ouro, comentário de postagem referente ao conteúdo que você quer criar é ouro. Se está travada, essa daí é uma dica para vocês de criação de conteúdo. Então, as pessoas, elas não entram ali para comprar, elas entram para se entreter, opinar, participar de fóruns, participar de ideias, né, conversas. E aí a gente passa para o seguinte pensamento. As pessoas, elas acabam comprando, mesmo quando elas entram em um conteúdo e acham que não vão comprar, ou elas não entram com a consciência de que vão comprar. Seja uma ideia, a gente não está falando somente sobre produto ou prestação de serviço, ou de fato, estou querendo algo aqui, não. É que elas vão sempre comprar, seja um produto, um serviço ou uma ideia. E dentro do TikTok é muito mais partir desse princípio de opiniões, né? Conteúdos em si, em que as pessoas elas compram de você, né? Elas basicamente compram a sua ideia quando a gente fala sobre criação de conteúdo para prestação de serviço. Então, pensar no TikTok hoje, a gente deve pensar nele em criar conteúdos em que crie conexão de fato com as pessoas, né? Em que a gente dê a nossa opinião e de forma conjunta crie fóruns dentro ali, porque o TikTok ele é uma comunidade. Assim como o Instagram mas hoje em dia eu vejo o TikTok como uma comunidade maior. Você pega e você consegue ter mais conversas com as pessoas ali, as conversas são mais reais, as conversas são mais palpáveis, né? As pessoas não têm tanto filtro ali, então você consegue entender que o comportamento ali é completamente diferente. E aí eu falo que o Instagram é como a gente assistir um comercial. É aquele comercial muito produzido, é um comercial em que a gente brilha os olhos, a gente para ali e vê, a gente quer assistir. O TikTok não. O TikTok são conteúdos mais voltados como se a gente escutasse a recomendação de alguém próximo. É literalmente uma conversa de amigas. E aí, o erro mais comum que eu vejo é que
muitas pessoas, principalmente nós que trabalhamos com prestação de serviço, vamos colocar no meio, que hoje trabalho com a prestação de serviços, a gente quer levar um Instagram para dentro do TikTok. E a gente precisa entender que são comportamentos diferentes. Eu estou frisando muito no comportamento, porque quando a gente vai criar conteúdo, a gente precisa partir do princípio de consumo, né? E o objetivo é o maior pilar ali para se criar conteúdo. Então, a gente tem que partir do princípio de que determinada plataforma de conteúdo que eu vou utilizar para vender, ela tem determinado comportamento de consumo. As pessoas consomem de tal forma. Outra plataforma, as pessoas consomem de outra forma. E o Instagram, ele não é diferente. Então, todo o conteúdo que você cria no Instagram, você cria com objetivo para o Instagram. O TikTok, ele não deve ter conteúdo engessado, roteiro perfeito, estética impecável. Não. E aí, eu costumo dizer que o TikTok é uma plataforma que é espontânea, é cara de vida real, conteúdo é mais direto, é como se você pegasse os seus stories aqui e postasse no Instagram. Só que lá não tem essa questão de ser as coisas mais engessadas. Você vai abrir a sua câmera no TikTok. Acabei de sair de uma consultoria. Acabou de sair uma cliente aqui da loja que eu vendi tal roupa para ela e ela me fez pensar tal coisa. E você vai criando esse tipo de conteúdo porque são conteúdos com as pegadas mais vida real. E é isso que as pessoas desejam ali no TikTok. Hoje em dia, por exemplo, quando você entra no TikTok, vocês querem consumir quais tipos de conteúdo? O que vocês têm em mente na parte de seguir de vocês? Eu, por exemplo, gosto muito de seguir pessoas com esses conteúdos que são conteúdos que eu falo assim, nossa, tô assistindo um stories, né? Eu não gosto de conteúdo muito que tem vários takes, que tem várias jogadas de câmera. Eu quero algo palpável, algo mais próximo de mim. E aí que a gente tem que pensar nisso. E aí, o Instagram é como se você estivesse falando para uma plateia. Eu costumo colocar essa analogia porque é algo mais palpável para que vocês entendam. O TikTok é você mandar um áudio para sua amiga, entendeu? E adivinha qual que gera desses aí mais conexão, né? O Instagram, enquanto a gente precisa criar todo o caminho ali para que a gente crie uma conexão, um caminho de estratégia, para que a gente crie, de fato, uma conexão com a audiência, o TikTok, a gente já cria uma conexão muito mais rápido. Por quê? É você mandando um áudio para sua amiga, entendeu? Por isso que eu parto do princípio que ele é um fórum de ideias, né? É uma grande comunidade. Por quê? Se a gente entrar, por exemplo, em um vídeo de vlog do dia, a gente vai entrar nos comentários, a gente tá vendo assim, amiga, que não sei o que, não sei o que. Alguém pergunta alguma coisa de opinião, é como se fossem pessoas próximas, entendeu? Então, o conteúdo ali, ele é muito mais fácil de ser criado. E as pessoas compram de quem parece próximo, né? E o TikTok hoje, ele acelera muito essa proximidade, como nenhuma outra plataforma. Enquanto o Instagram, você sente ali que é um pouco difícil chegar àquela pessoa, o TikTok já faz parecer muito mais próximo. Por isso essa ideia de conversa entre amiga mesmo. E aí o TikTok, ele ativa 3 gatilhos fortes que eu quero que vocês escrevam e deixem guardado, tira print aí da tela, que basicamente são 3 pilares. É identificação rápida, repetição e familiaridade. Então, é uma grande rede social em que você identifica rápido, você repete e você gera familiaridade. E hoje em dia, o que vende? Familiaridade gera confiança e confiança gera venda. Hoje em dia, as pessoas, principalmente com o avanço da tecnologia referente à inteligência artificial, de duas umas que eu falo. Ou a gente vai ter mais pessoas buscando coisas humanizadas, então as pessoas vão procurar mais conteúdos humanizados, ou as pessoas vão se render à inteligência artificial. Eu, particularmente, acho, na minha opinião, de que as pessoas hoje em dia estão procurando cada vez mais conteúdos humanizados. E o TikTok, ele faz exatamente isso. Ele traz essa conexão mais familiar, entendeu? Porque, por exemplo, pensa comigo,
quando você curte determinado conteúdo, cada vez mais vai aparecer naquele conteúdo para você. E o algoritmo do TikTok, quando você não segue alguém, você curte bastante o conteúdo daquela pessoa, cada vez mais ele entrega o conteúdo daquela pessoa para você. Por isso que a gente fala sobre repetição. Essa pessoa vai aparecer mais vezes, ou seja, se você começa a criar conteúdo, esse conteúdo cai na rede de pessoas que gostam de consumir aquele tipo de conteúdo, mesmo que elas não te sigam, ele faz esse ciclo de reciclar aquele conteúdo e os demais conteúdos que forem dando certo para você, vai aparecendo para demais pessoas também. Ah, mas você vai virar para mim e falar assim, Júlia, o meu público, ele não está no TikTok. E eu vou te falar que ele está sim. Ele pode não estar consumindo do jeito que você espere, do jeito que você acha, mas ele está sendo influenciado todos os dias. Aí você vai falar para mim, Júlia, eu trabalho com faixa etária de 30 anos. Existem mulheres que utilizam, mesmo que elas não criem conteúdo, a gente tem que pensar nisso também, elas consomem. Então, se eu não vejo muito conteúdo referente a mulheres dessa idade, dessa faixa etária que eu trabalho, peraí, elas então estão consumindo. Porque se existe conteúdo sendo feito, existe pessoas consumindo aquele conteúdo. E aí, hoje o TikTok ainda é o lugar onde pessoas comuns viralizam e pequenos negócios crescem rápido. Entendeu? Então, se vocês começarem hoje e virarem para mim, Júlia, eu estou travada na criação de conteúdo. Vai para o TikTok. Vai para o TikTok e começa a postar sem pensar em roteiro perfeito, sem pensar em iluminação perfeita. Pega seus stories, pega um dia que está claro, vai de frente a uma janela e começa a gravar. Grava 5, 6 vezes 6 conteúdos e posta, entendeu? Porque o algoritmo também do TikTok é diferente do Instagram. Enquanto o Instagram, ele prioriza conteúdos mais elaborados, assim, conteúdos que eles são mais estratégicos, né? O TikTok é por volume. Então, quanto mais você posta, melhor é para essa questão de alcance, né? Que o seu perfil vai aparecer e seu conteúdo vai aparecer para mais pessoas. E aí agora ele não é mais só sobre conteúdo. A gente tem compra dentro da plataforma também. Por isso que eu perguntei para vocês se hoje tem pessoas aí que trabalham com produtos, porque a gente hoje tem o TikTok Shop. E eu quero saber quem hoje trabalha com produtos e já ouviu falar sobre o TikTok Shop. Me fala aqui no chat, por favor. Ju, eu vou ler uma mensagem aqui da Amanda, que eu acho que você passou a parte de conteúdo, ela falou especificamente sobre esse conteúdo. Que ela criou uma conta da academia, ela começou a postar e não entendeu como ajustar o alcance para atingir o público da academia. Por exemplo, né, a academia precisa ser de pessoas que são de Uberlândia, então demanda tempo e não tem nenhum retorno esperado, como vejo no Instagram, essa parte de conteúdo. Certo. E a Tati falou, já trabalhei com produtos e ouvi falar sobre. Deixa eu só responder a pergunta da Amanda, que não chegou a notificação, eu não ouvi. Desculpa, Amanda. Então, sobre o ajuste de alcance do público, vocês começaram a postar e colocaram questão de localização? Como que foi? Vocês chegaram a colocar localidade? Porque dentro do próprio TikTok, quando a gente, tanto TikTok quanto Instagram, eu sempre coloco o Instagram para que vocês consigam entender as diferenças e as conexões, que quando a gente coloca, o TikTok, ele é bem mais abrangente, vamos colocar assim, né, quando a gente fala sobre alcance. É muito mais fácil a gente viralizar dentro do TikTok com um conteúdo que a gente nem teve tanta estratégia ou tanto roteiro quanto diferente do Instagram. Então, por exemplo, as próximas vezes que você for postar, coloca a localidade em que você está e em que a academia de vocês estão. Geralmente eu coloco Berlândia, lá no perfil também eu coloquei, mas talvez pelo modelo mesmo do TikTok, que eu ainda não entendi, ele entrega para várias pessoas, né? Assim, ele não é. Eu não sei
como elas fazem, eu não utilizo muito, confesso. Uhum. É só mais o perfil da academia mesmo. Mas eu vejo que ele entrega para muitas pessoas. Então, eu não sei uma forma de chegar mais no meu público de uma forma mais assertiva, sabe? Filtrar mais, né? É, Então, o TikTok, ele tem essa questão de, ele abrange muito o público, continua fazendo dessa forma que está fazendo, postando conteúdo e priorizando essa parte de localidade, até mesmo hashtag também no TikTok funciona mais hoje em dia do que, por exemplo, no Instagram, tanto que eu vejo. E aí, pensa que se você alcança 10 pessoas e 10 dessas 10, 3 são de Uberlândia, sempre coloque caminhos ali, né? Direciona, porque a sua, querendo ou não, é uma prestação de serviço, né? A mensalidade de academia é uma prestação de serviço. Então, vocês oferecem o espaço de vocês para que a pessoa treine. Então, é interessante que você tenha muito bem estruturado a bio de vocês no TikTok, os links que vão gerar, né? E sempre colocando que vocês são de Uberlândia, dessa forma. A gente consegue, né, trabalhar, tenta filtrar mais, mas vai pegando nessas partes estratégicas pequenas, como hashtag, localidade, porque aí você vai conseguindo entender também para onde que está entregando, né? Porque aí as pessoas conseguem visualizar e ver que elas não são, que vocês não são da localidade delas, e essas pessoas que podem ser da localidade de vocês, acabarem comprando de vocês, né? Aí faz esse caminhozinho até a venda. perfeito, obrigada. E eu adorei também o que você falou, assim, que realmente, como não é uma rede que eu uso muito, então, o que eu vi que eu fazia de errado com o que você falou? Eu colocava os mesmos conteúdos do Instagram, eu jogava pro TikTok. Então, eu já vi que é um erro, né? Porque é o que você falou, como o público não consome o mesmo conteúdo do Instagram, eu vou ter que adequar o conteúdo para o TikTok, né? Isso mesmo. E sempre pensa em conteúdos que performam, tipo assim, que fazem sentido. O que você. É o que eu falo muito para as minhas clientes de consultoria quando elas têm essas travas de conteúdo. O que hoje você busca dentro da plataforma? O que você busca, outras pessoas também estão buscando. Então, esse formato é um formato interessante a se pensar a fazer e postar, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas, um insight para você aqui, tem muitas pessoas que procuram como fazer tal exercício, entendeu? Então, elas usam como se fosse a barra de pesquisa do TikTok, como se fosse o Google, entendeu? Então, é algo a se pensar ali para quebrar esses estigmas de conteúdo que é diferente do Instagram para o TikTok. Uhum. Não, perfeito, muito obrigada, viu? Por nada. E vendo da Andréia aqui também, para mim é algo novo. E acho que é um caminho sem volta. Ó, ela perguntou se vale a pena e se questiona se gastar tempo e energia para vender por ele. Olha, eu falo que tudo é questão de teste. Tudo é o que funciona para você e o que não funciona. Hoje em dia, eu vejo muitas das mulheres. Eu acompanho uma criadora de conteúdo em que ela é da classe 50 mais, né? Ela é dessa audiência mais 50. E aí, ela posta muito conteúdo desmistificando a questão da idade dela. Então, as pessoas, elas querem que ela se vista de determinada maneira, mas ela se vista de outra maneira completamente diferente. Então, público lá dentro tem. Ajustar os conteúdos que fazem sentido com você e com a sua marca para que você seja fiel ao que faz sentido, é exatamente a pergunta que a gente tem que se fazer. Mas eu defendo que sempre é válido o tempo e a energia que você coloca a sua marca e a sua empresa no que faz sentido também. Então, se hoje faz sentido você ver, adaptar os conteúdos, de fato, do que você realmente quer ali dentro da plataforma, não, eu quero postar dessa forma. Se as pessoas começarem a gostar daquele conteúdo, você já tem uma resposta, entendeu? Então, para mim, é válido que você teste, que você veja se faz sentido para você, porque para você que tem produtos físicos, o TikTok Shop, por exemplo, ele pode ser algo rentável, independente de qual seja público,
audiência, qual que seja o seu público, qual que seja o ticket também, porque a gente fica muito nessa, o TikTok Shop, ele é conteúdos para, a gente tem que colocar conteúdos de venda barato. Não, tem pessoas. Se existe consumo, a gente consegue vender para essas pessoas também. Ju, e trazendo uma parte até da Andrea, a questão do público ser, né, médio alto, eu vi uma consultora não, gente, como chama? Ai, que vende imóveis, perdi o nome agora. Uhum. Que ela vendeu uma casa avaliada assim em milhões para uma pessoa que encontrou ela dentro do TikTok. Então, às vezes a gente olha e fala, o público classe alta, o público classe média não vai estar lá dentro, mas vai estar. Ou ele próprio está, ou a filha, a sobrinha está ali dentro e acaba influenciando. Então, é um lugar também para se olhar para esse público, que ainda consome de forma diferente, bem mais resumida e bem mais na deles, mas eles estão ali dentro. Exatamente. E eu vejo muito desse público, né, que a gente acha que não, né? Por isso que a gente tem que tirar isso da cabeça, desmistificar que são só adolescentes, jovens ali, meninos e tudo mais. Por quê? Eu vejo muito também de conteúdos de opinião, por exemplo, eu fiz uma análise sobre a Ana Paula do BBB, uma análise de marca pessoal, e eu vi que existe muita pessoa dentro do TikTok, mais 30, mais 40, mais 50, opinando sobre tudo, entendeu? Opinando sobre os conteúdos. Então, a gente tem que pensar, mesmo que a gente não veja diretamente ali conteúdos ou pessoas, as pessoas estão consumindo de uma maneira ou de outra, né? E eu acho muito válido sempre lembrar dessa forma. E aí, para quem vende produto físico, a gente não pode ignorar isso. Você não pode ignorar isso. É ouro. O TikTok Shop hoje eu vejo como um gatilho dentro do TikTok que, tipo assim, eles ainda demoraram a colocar isso dentro do TikTok porque eu via muito como potencial, sabe? E aí, a gente tem que, vamos pensar aqui comigo. Eu coloquei 4 pilares aqui. Produto tagueado no vídeo orgânico. Ju, deixa eu te cortar de novo. Antes de você entrar nessa parte aí, a Mari também falou que tem uma dúvida de conteúdo para você. Ah, sim. Pode falar aqui, Mário. Estou te ouvindo. Seu referente. Seu microfone está fechado. Ai, tá dando um erro. Qualquer coisa, escreve aqui pra gente, Mari, que aí eu falo pra Ju. Pode colocar aqui que a gente lê também. Ju, se você quiser seguir enquanto ela vai escrevendo, Tá, aí perfeito. na hora que ela falar, eu te falo. Combinado. Aí, a questão do produto tagueado no vídeo orgânico, basicamente, é a questão de... Desculpa. Pode falar, sem Tava achando. problemas. Desculpa. Obrigada. Júlia, é o seguinte, eu sou advogada. Então, eu trabalho, eu sou especialista em proteção, defesa da mulher. Principalmente questão da violência contra a mulher. É algo que eu trabalho. Já trabalhei e quero continuar trabalhando. Aí o que eu tenho muita dúvida é tipo assim, como que eu começo a colocar esse conteúdo? Quase como se fosse uma didática, eu tô te perguntando. Por exemplo, tem um monte de violência. Tem a física, tem a psicológica, tem a... Aí, eu sei que o pessoal pega gancho. Aconteceu um feminicídio, aí a pessoa vai lá e fala do feminicídio. Mas eu não sei se existe uma outra forma de eu começar a falar, mas aí eu nunca sei que eu falo, porque tem muita coisa, tem muito Sim. conteúdo. Mas aí eu acho que fica parecendo que eu estou dando aula, estou dando uma palestra. E o que seria uma coisa assim legal de falar, porque eu sei que o TikTok vai atingir muita mulher. Sim.
né? E aí eu jogaria lá no Instagram e no TikTok, eu sei que é bacana, mas a minha dúvida é o conteúdo. Eu abordo ele falando, igual eu tô aqui falando para você, mas eu falo o quê? Quanto tempo? Tipo assim, sabe? Entendi. Mari, eu vejo o seu tema como um tema, assim, fortíssimo, que tem muito, é, vou falar que tem um ouro, e é riquíssimo de você começar a compartilhar ele, principalmente no TikTok. Você pode começar, porque aí a gente fala de conteúdo e a gente fala sobre formatos de conteúdo também, conteúdos estratégicos, né? Esse formato que você falou, de tela dividida, por exemplo, é um formato em que as pessoas pegam muito a parte do gancho, né? Porque a gente prende a atenção do usuário ali e já é algo mais sensível, vamos colocar assim, o tema já é um tema mais sensível, né? Trabalho com mulheres, agressão, o feminicídio em si. A gente tem uma onda muito grande de feminicídio, a gente tem que começar a pensar dessa forma. Por exemplo, você tem que começar a pensar que a sua opinião e a forma com que você fala é diferente das outras pessoas que estão falando. Tem pessoas que não têm nem propriedade no assunto, mas por ser mulher, vai lá, coloca a cara a tapa e fala. Então, é interessante você começar com conteúdos de opinião, né? Conteúdos ali mais fortes referente a isso, e conteúdos até 1 minuto, tá? A gente fala com aquele tipo de headline, coloca o título ali principal e vai conversando como se fosse uma videochamada mesmo, como eu e você tá conversando aqui agora, entendeu? Sem falar demais, sabe? Sem enfeitar muito na sua fala, sem falar muito, eu falo, quando eu tenho consultoria com advogada, sem falar em juridiquês, entendeu? Com a pessoa, porque a pessoa não vai entender, entendeu? Ela quer escutar como se fosse uma conversa mesmo, como se estivesse conversando com a sua mãe, com a sua filha, com a sua tia, ensinando de uma forma educativa, mas sem ensinar, entendeu? Então, sempre é nessa parte de dar a sua opinião. E eu acho muito interessante, quanto mais você repete o tipo de conteúdo, mais ele vai dar bom. Isso é tanto em Instagram, tanto em YouTube, mas no TikTok ele é preferencial. Então, eu vou falar sobre, gente, eu quero falar sobre desmistificando o TikTok com vocês. Abro meu celular aqui, gravo um vídeo, e aí você vai falar, primeiramente, sobre o que você vai falar, e depois você vai falar assim, meu nome é Mari, eu sou advogada, trabalho com não sei o que, e nesse perfil eu ensino mulheres a se defenderem, né, a criarem coragem para, né, criarem coragem para buscar ajuda, né, e aí você vai continuar percorrendo o seu conteúdo ali até o final. E tem que ter início, meio e fim, né? As pessoas têm que conhecer, saber quem que elas estão falando com elas. Então, você fala, você se apresenta e continua falando. E, geralmente, 1 minuto, eu te indico, no máximo 1 minuto. Tenta criar vídeos mais rápidos também, somente pegando gancho de outras pessoas também, por exemplo, de vídeos. Pega dados, é muito importante você trabalhar com dados, com estatísticas, sabe? Eu acho muito válido também. E é basicamente isso. Isso aí é a pontinha do que a gente consegue fazer dentro do seu trabalho, sabe? Tem muita coisa que dá para fazer de conteúdo dentro do TikTok para o seu nicho em si, sabe? Montar uma linha editorial bem, bem forte também, sabe? Tá ótimo, obrigada, Júlia. Já me deu. Só essa parte aí que eu não entendi. Eu começo falando, violência contra a mulher aconteceu de novo, tal. Aí eu entro me apresentando no meio. Isso. Você E pode até depois termino. cortar. Você pode até cortar. Você vai falando. A violência contra a mulher, ela não para. A estatística é essa, a cada tantos minutos, né? E aí fecha. Começa a gravar de novo. Meu nome é Mari, eu sou advogada, trabalho com mulheres, ajudo mulheres a pedir ajuda, e aí fecha e continua o seu vídeo, entendeu? Dá continuidade, fecha o vídeo com alguma chamada, perguntando, e aí, e você? Como que tá? Você já passou por algum relacionamento abusivo, por algo? E aí, essa parte de CTA sempre, eu friso com o cliente que sempre tem que ser algo voltado à opinião. Lembrar que o TikTok as pessoas querem conversar.
elas querem dar opinião, as pessoas querem dar opinião em tudo. Então, sempre abra o seu conteúdo para ser um fórum de ideias e que pessoas estejam se comunicando e conversando. Ah, tá bom. Tá ótimo. Obrigada, viu, Júlia? Por nada. E dando continuidade com a parte de produtos, referente a produto tagueado, é quando a gente entra dentro do TikTok e vê aquele carrinho laranja. Quando a gente vê aquele carrinho laranja, a gente já sabe que é alguém vendendo alguma coisa. Mas a diferença é das pessoas que estão ali só para vender, das pessoas que querem vender de fato, não somente o produto, mas querem criar pessoas que de fato comprem. Eu, por exemplo, já sigo loja dentro do TikTok, que já comprei 3 vezes na mesma loja. Então, esse é o ponto ali. Vai aparecer dentro desse conteúdo o link direto para compra, enquanto o conteúdo ainda está circulando, entendeu? Então, é um tipo de estratégia de conteúdo interessante quando a sua loja já está cadastrada dentro do TikTok Shop, porque enquanto a pessoa está consumindo o seu conteúdo, ela pode clicar no link e ir direto para a compra, ir direto para o carrinho e comprar. A live com vitrine, eu falo que ela cria conexão surreal. Eu vejo muitas fazendo dessa forma, porque em tempo real. Enquanto a gente está conversando aqui, ó, eu estou te mostrando a minha xícara, entendeu? E essa xícara aqui, ela é maravilhosa, ela é instagramável, você pode postar, você pode fazer, e você vai criando gatilhos ali de compra com a pessoa e dá a visibilidade sobre o seu produto. Porque quando é em tempo real, as pessoas engajam, as pessoas conversam, entendeu? Ah, e você libera um cupom de tanto? Não, vou fazer melhor então. Eu vou liberar um cupom de 30% de desconto para vocês. Então, a parte de live dentro do TikTok, ela cada vez mais cresce e ela está sendo, assim, muito bem vista, muito bem quista também para quem vende produto. Programa de afiliados também é interessante. Outras pessoas vendendo o seu produto e ganhando por comissão, né? E aí você pode ter mais pessoas, você pode vender mais, com mais pessoas vendendo o seu produto, sem que você precise gravar mais, estar ali, gastando o seu tempo. Você pode delegar para outras pessoas. É como se fosse infoprodutor dentro da Hotmart, né? Tem pessoas que hoje fazem isso ali com filiação dentro do TikTok Shop. E aí você também consegue colocar a integração de logística, como se fosse o Shopee, né? Uma estrutura de fato de e-commerce dentro do TikTok, dentro da plataforma mesmo, com rastreamento, com avaliação, como se fosse a Shopee. Você comprou uma coisa lá no carrinho laranja, já é uma empresa cadastrada, já tem um sistema de logística e tem avaliações em tempo real. É como se você estivesse dentro da Shopee mesmo. É muito interessante pensar nisso, porque aí as pessoas conseguem ver e visualizar em tempo real, sabe? Avaliação mesmo. Ah, isso aqui é bom. Ah, não chegou conforme eu esperava. Como se fosse, de fato, a Shopee. Então, é muito interessante vocês também pesquisarem e verem sobre a integração de logística, tá? Prestadoras de serviço. O tráfego também é seu. Se você não vende pelo TikTok Shop, você não tem um produto, você não tem uma loja cadastrada dentro, mas você usa o TikTok para gerar tráfego qualificado, tá? Para onde você vende. E aí, aqui que está a riqueza do conteúdo orgânico para prestadores de serviço. As pessoas vão comprar a sua ideia e elas vão te perguntar, ou elas vão fazer pergunta, e agora, como que eu compro dela? E aí que você tem que ter seu link estruturado, encaminhando para a sua plataforma de vendas. Se você quer criar conteúdo como prestadora de serviço somente ali no TikTok, para que as pessoas comprem a sua ideia e vão se identificando, joga para o Instagram e ali você consegue converter aqueles possíveis clientes dentro daquela audiência para que você consiga, né, vender a sua prestação de serviço. Que hoje eu vejo muita gente fazendo. Eu, por exemplo, sempre que tenho uma consultoria ou uma reunião, eu sempre anoto os insights que eu tenho. Pego meu celular e coloco, acabei de sair de uma reunião e achei muito interessante, porque eu vejo hoje isso, isso e isso. Eu vejo, por exemplo, a Milena. A Milena
postou um conteúdo maravilhoso sobre o ensaio pessoal, como que ela criou aquela estratégia daquele ensaio pessoal. E é isso que as pessoas, elas querem ver, elas querem algo palpável, né? Então, enquanto você está vendendo lá no Instagram, a sua mentoria, a sua consultoria, enquanto você está vendendo a sua prestação de serviço, mostra por trás no TikTok, entendeu? Porque lá no Instagram as pessoas vão querer ver, e aí elas vão para o TikTok. E aqui no TikTok elas estão vendo, acharam super interessante e querem comprar. Elas querem contratar, entendeu? Então, é uma forma também de vocês colocarem mais desejo no serviço de vocês. Porque se elas verem um processo, elas vão gostar. E se elas se identificarem, elas vão comprar de você. E aí a gente tem 3 pilares, tá, do conteúdo, que basicamente o conteúdo, ele tem que ser vídeos que demonstram essa certa expertise e gerem identificação, porque é como se fosse, de fato, uma conversa. Então, dentro da conversa, a gente não troca ideias ali e fala, nossa, mas eu te entendo, eu sei como que é. Eu sei, de fato, que isso acontece. E aí, isso gera confiança dentro do conteúdo. E a confiança, ela faz com que as pessoas te acompanhem, faz com que as pessoas te conheçam. E elas te recomendam, entendeu? Até mesmo antes de contratar os seus serviços. Se hoje a pessoa assiste o seu serviço, o seu conteúdo, vê o seu serviço, amanhã chega uma amiga, amiga, eu preciso de uma fotógrafa. Só que eu não quero essas fotógrafas que só vendem o pacote ali, eu queria alguém que me escutasse, sabe, o que eu de fato quero com minha marca. Nossa, mas eu tenho a Milena para te indicar, eu vi o conteúdo dela e achei, assim, excepcional, seria super para você, entendeu? Então, pensar dessa forma também, sabe? E a confiança, ela gera conversão. E nessa conversão, vocês têm que ter estruturado. Para onde que eu vou vender agora? Eu estou criando conteúdo, mas qual que é o canal de venda? É link na bio? É WhatsApp? Entendeu? É agenda aberta? Qual canal? Qual canal que eu vou controlar ali para que as pessoas comprem de mim? E o que te impede hoje não é falta de tempo, tá? Eu quero te falar que você está criando desculpas sempre a você. Eu não tenho tempo, entendeu? Não tenho tempo. Mas é pura crença. Hoje você ainda acha que o TikTok ele não pode te ajudar a vender. Mas é muito pelo contrário. Tem ouro dentro do TikTok. Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. É rico criar conteúdo para o TikTok, tá? E mudar a cabeça de vocês para isso vai fazer com que vocês destravem a criação de conteúdo, porque eu sei que vocês estão travadas hoje na criação de conteúdo. Porque eu também estive travada durante muito tempo na criação de conteúdo. E se eu não mostro, eu não sou vista também. Então, vocês têm que pensar nisso. Não tem tempo? Cadê o story que você está gravando? Pega esses stories e joga no TikTok. Isso vai fazer com que vocês cada vez mais queiram gravar, queiram postar o conteúdo de vocês. E aí vem aquele famoso, eu não sou jovem o suficiente. Essas daqui são algumas das crenças e alguns dos pensamentos de vocês, porque eu também já tive esse pensamento e tive clientes que viraram para mim e falaram, o meu nicho é muito sério, eu não tenho estrutura de iluminação, eu não tenho um celular bom, meu celular ainda é um Samsung, ou não é o último iPhone do ano. Ele precisa ser muito bem editado, eu não sei editar vídeo. Não, vocês precisam fazer, vocês precisam dar o primeiro passo. Pode parecer, mas todo mundo fala para dar o primeiro passo, mas você já deu esse primeiro passo? Você já fez isso pela sua marca, pela sua empresa? Você já fez isso pelo seu bolso, pelo seu faturamento? Então, independente se a sua cliente hoje tem 30, 40, 50 anos, ela está lá consumindo. Seu nicho é sério? A gente tem uma advogada aqui, entendeu? Que fala sobre feminicídio. É um nicho super sério, mas é um nicho que as pessoas precisam de escutar mais, entendeu? Precisam da voz dela, entendeu? Precisam escutar sobre esse tema, independente de qual seja o seu nicho, o seu tema, entendeu? A autoridade, ela só se constrói com presença, e a gente hoje, uma das estratégias, uma das maiores de percepção de valor para que as pessoas comprem de você, é a autoridade, né? Então, as pessoas, elas precisam escutar, elas precisam ver o que você está falando para que elas consigam te ver. E aí, tirem isso da cabeça de vocês, sabe? O Instagram, ele, infelizmente, ele enfeitou muita coisa e maquiou demais.
fazendo com que a gente se compare o tempo inteiro, de que a gente não tenha uma boa edição, a gente não tem um bom equipamento, a gente não tem aquela malemolência de editar vídeo muito bem editado, ou gravar daquela superprodução. Não. A gente tem que pensar que lá no TikTok é uma forma muito mais descomplicada. Pegou o seu celular, colocou um filtro, colocou sem filtro, não precisa nem de legendas, entendeu? As pessoas nem utilizam tanto legenda lá, se a gente for parar para pensar, elas só criam uma headline impactante e deixam o vídeo correr, entendeu? E sempre postem. Postem o quanto vocês conseguirem durante o dia. Ô, Júlia, deixa eu te perguntar. Desculpa às vezes a minha ignorância. O vídeo, esse aí que você falou com filtro, onde fica mais fácil de eu gravar? Eu gravo lá no Instagram, naquele Reels, e depois eu salvo e põe no TikTok, ou grava no TikTok e salva na galeria e posta no Instagram. Eu tenho um pouco de dificuldade. Ó, tem muita gente que gosta de postar, de gravar pelo TikTok, porque o TikTok ele tem uma câmera melhor. Muita gente fala sobre isso. Ela tem uma câmera que eu não sei se é muito bem um filtro, mas ela tem uma definição maior. O pessoal gosta bastante de gravar conteúdo lá. E aí elas gravam conteúdo, salvam, postam no TikTok e também postam no Instagram. Eu, particularmente, gosto de gravar nos stories, porque eu já sou familiarizada nos stories. Então, eu gravo nos stories, aproveito o conteúdo que gravei e jogo para lá. Mas, para ser mais fácil, que você tenha até, coloque em rascunho, eu acho interessante gravar pelo TikTok. E aí você faz essa diferenciação do que fica melhor para você. Às vezes você vai gostar mais da câmera do TikTok, e às vezes você vai gostar mais da do Instagram, ou até a sua normal também. A logística é fácil de pegar de lá e jogar para outra? Sim, é só salvar. Tá. Da mesma forma, tanto no Instagram, se você gravar pelo Instagram, você salva e posta lá, tanto vice-versa. Tá bom. É tranquilo. Obrigada. Por nada. E aí, continuando no TikTok Shop, o TikTok, ele transforma o conteúdo em loja. A pessoa assiste, a pessoa se interessa e compra ali mesmo, sem sair do aplicativo. Então, isso é muito, muito forte para infoproduto, né? E a gente sempre frisar isso. Às vezes vocês vão entrar dentro do TikTok e vai ver muita live de oferta, essas coisas, mas não se apeguem tanto a isso, tá? Não se apeguem nesse público que só procura o conteúdo é só mais para venda com desconto, tá? Tem pessoas que compram por comprar mesmo, entendeu? Sem pensar no desconto. Se elas se interessaram pelo produto, elas vão comprar independente de qual preço seja. E o impacto disso é que as pessoas entram para consumir e elas acabam comprando, entendeu? É muito, muito interessante, porque eu, por exemplo, eu sou a doida do carrinho laranja. Então, independente se é TikTok Shop, independente se é a Shopee em si ou a Shein, eu tô lá colocando um tanto de coisa no meu carrinho e a fatura do cartão do meu marido que aguente. Mas as pessoas, elas vão entrar para consumir, entendeu? As pessoas estão consumindo neste exato momento. E o jogo é você captar e aproveitar o consumo delas para vender. O TikTok, você não vai começar vendendo, tá? Ele é um ciclo. Você vai ser assistida, depois você vai ser lembrada, depois você vai ser desejada e então comprada. Isso serve tanto para infoproduto, quanto para produto, quanto para prestação de serviço. A gente foca muito no produto porque a gente tem o TikTok Shop dentro da plataforma hoje. A plataforma, o TikTok criou o Shop, né, para a plataforma em si. Então, tem esses caminhos ali como um ciclo. Se a gente parar para analisar todo o ciclo durante o que eu estou falando para vocês, é de fato um ciclo, né? Então, você vai ser assistida, as pessoas vão consumir o seu conteúdo e no final elas vão comprar de você. Seja uma ideia, seja um produto, seja uma prestação de serviço, tá? E o TikTok, ele não é só sobre parecer perfeita, tá? É sobre aparecer de forma consumível, tá? Então, quais tipos de conteúdo que vocês estão fazendo que está sendo consumível, que as pessoas estão parando de fato para consumir.
entender que os conteúdos lá, eles realmente não são conteúdos muito editados e muito elaborados, tá? São conteúdos mais como se fosse uma conversa entre amigas. Coloquem isso na cabeça de vocês. Eu estou em uma videochamada com a Milena e estou conversando sobre o meu dia ali com ela e tudo mais. E durante essa conversa, eu falo para ela de um problema em que ela consegue resolver esse problema. E é ali que ela vende para mim. E é exatamente isso que o conteúdo de vocês dentro do TikTok, ele tem que ser dessa maneira. Ele tem que parecer consumível. As pessoas, elas estão entrando para consumir, elas não estão entrando para comprar. E entender isso já muda tudo. E aí, quem ainda está tentando convencer já está atrasado, né? Se você está criando conteúdo ali para convencer a sua audiência, você está criando de forma atrasada. Quem entende de comportamento já está vendendo. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Estudar o comportamento da plataforma e o comportamento que o público de vocês tem vai fazer com que vocês criem conteúdos mais qualificados e atraem pessoas mais qualificadas, tá? E pensar dessa forma, tudo que vocês forem criar a partir de agora, pensem de forma estratégica. E estratégia não é um bicho de 7 cabeças, né? Vocês não têm que ficar quebrando cabeça sobre estratégia. Basicamente, ali dentro é o comportamento de consumo. Como que essas pessoas estão consumindo, né? As pessoas que vão vender infoproduto, as pessoas que vão vender prestação de serviço, elas precisam entender de que maneira que a audiência dela e os futuros clientes estão consumindo. A pessoa de produto físico, elas precisam entender que tipo de conteúdo que elas estão consumindo também, né? Então, tem essa separação. Eu vou criar um conteúdo diferente, a Mari vai criar um conteúdo diferente, assim como eu vou criar um conteúdo diferente da Andrea, que o meu é prestação de serviço, o dela é produto, entendeu? Então, entender o consumo do público para que você consiga atingir os seus futuros clientes é importante. E a pergunta é, o TikTok funciona? Essa não deve ser a pergunta de vocês. O TikTok, ele funciona. A pergunta que vocês têm que se fazer é quanto você está deixando de faturar por não estar lá? E isso não é só sobre também faturamento, é sobre conteúdos, é sobre ser vista, entendeu? Quanto que você está deixando que as pessoas te vejam por você não estar lá, né? Então, pensar dessa forma também vai fazer com que vocês destravem e comecem a criar conteúdo de fato. Porque o conteúdo, hoje em dia, ele não precisa ser mais do mesmo, né? Eu não preciso trazer o conteúdo do Instagram para o TikTok. Eu posso criar conteúdo diferente do Instagram e do TikTok, entendendo o que funciona para cada plataforma. E aí, eu quero que vocês façam uma ação. Eu quero que vocês saiam daqui e tenham essa ação em mente. Quando você sair daqui, você vai criar ou vai reativar a sua conta no TikTok, sem bi perfeita, sem falta de capa ideal. Vocês só vão abrir a conta de vocês, quem ainda não tem. E quem tem, vocês vão reativar. E quem tem, não está gravando conteúdo, vai voltar a gravar conteúdo, tá? E aí eu quero que vocês coloquem na biografia de vocês o canal que vocês mais vendem. Se é no Instagram, vocês vão colocar o Instagram de vocês e vão colocar um CTA. Conheça mais o meu trabalho lá no Instagram. Eu quero que vocês façam isso quando vocês saírem daqui. Porque hoje eu tenho certeza que muitos de vocês trabalham mais com o Instagram, não é? Me fala aqui no chat, eu quero entender de vocês. E aí vocês vão gravar 30 segundos respondendo a pergunta que a sua cliente mais faz. A minha cliente, por exemplo, mais faz: como que eu destravo conteúdo? Como que eu crio conteúdo? O que eu faço a partir de agora? E aí, dentro desses 30 segundos, vocês vão responder a pergunta que a sua cliente mais faz. Sem edição, sem nada. Só vai lá e vai postar. E aí, eu quero que você poste sem esperar estar pronta. Porque a gente nunca vai estar pronta para nada. A gente tem que colocar a cara a tapa e fazer a coisa acontecer. E aí, tem essa parte do algoritmo aqui. O algoritmo, ele recompensa quem começa. O mercado recompensa quem aparece. Então, hoje, no mercado de vocês precisam aparecer. Hoje, o algoritmo precisa ver que vocês gravam conteúdo, que vocês estão fazendo conteúdo. E eu queria saber mais um pouquinho de vocês hoje, se vocês se sentem estagnadas com algo aí na sua marca referente a conteúdo.
Eu quero saber mais de vocês, se vocês querem destravar de fato essa marca. Porque se vocês querem destravar a criação de conteúdo, seja no TikTok, seja no Instagram, e solucionar esse problema que vocês tanto enfrentam, se é em formato de conteúdo ou não, eu quero entender, eu quero saber um pouquinho de vocês. Me falem aqui no chat, porque eu tenho um presente para vocês. Tenho um presente para vocês aqui, eu estou ansiosa para escutar um pouquinho de vocês, tá? Para saber qual que é o cenário atual da marca de vocês. Quero saber de vocês também o que vocês tiveram de insight aí. Eu quero escutar um pouquinho de vocês agora. A Mari falou assim que está começando em ambos. Então, olha só, a jornada que ela ainda tem, né? No TikTok e Instagram. Exatamente, acabei de ler aqui. Ela tem a jornada tanto no TikTok, tanto no Instagram, e no conteúdo dela tem ouro, né? É um conteúdo muito, muito forte, né? Júlia, tudo bem? Boa noite, meninas. Oiê. Foi ótimo, assim, desmistificou um monte de crenças que eu tinha em relação ao universo do TikTok, né? Porque a gente sempre, pelo menos para mim, era um universo muito de adolescente, dessa coisa da dancinha, né? Da brincadeira, do oba-oba, por mais que a gente vê, né, as estatísticas falando do crescimento, do desenvolvimento de marcas através do TikTok. A gente conhece alguns cases de sucesso, mas a gente fica assim, será que é para mim, né? Será que o meu produto eu consigo, assim? Eu acho que essa questão de, às vezes, usar os stories para, né, mandar para o TikTok, e às vezes colocar algumas coisas pontuais, talvez dê certo para o meu nicho, porque realmente, assim, hoje, você criar conteúdo para a rede demanda muita energia, né? muita coisa. E a gente não vive exclusivamente disso, mas às vezes chamar a atenção, né? Igual você falou da academia, e se 3 pessoas verem, né, o post, para mim já é algo positivo, porque quantas pessoas você tem a oportunidade de receber novas na sua empresa, no seu negócio por dia, né? Então, acho que é um ponto positivo, adorei. Assim, vou entrar hoje, porque nem conta a pessoa tem, mas vou me aventurar, depois te dou notícias. Ótimo, eu quero notícias, Obrigada. viu, Andréia? Muito obrigada, adorei. Obrigada eu. Ó, exatamente, ó, a maioria das marcas de luxo estão no TikTok mesmo. A gente tem que, igual eu falei para vocês, a gente às vezes entra dentro do TikTok e vê muita gente na criação de conteúdo com muito desconto, essas coisas. Não, se a gente tem diferentes públicos dentro do TikTok que consomem de maneiras diferentes, a gente tem público para vender, independente de qual ticket seja. Amanda, de todos os conteúdos é mais tranquilo. Por aqui temos dificuldade no TikTok mesmo. Cada vez mais ir se desbravando dentro do TikTok, eu falo que é como capinar um matinho, entendeu? Cada vez mais ir entendendo, fuçando mesmo, que cada vez mais a gente vai entendendo dentro da plataforma também. E se algo deu bom, repita o que deu bom, né? Porque a resposta de conteúdo de vocês, que a gente cria, quando a gente cria conteúdo, a resposta vem, né? Então, se esse tipo de conteúdo as pessoas falaram muito comigo, eu posso criar mais conteúdos assim, porque eu tenho pessoas conversando comigo. E eu vou entendendo cada vez mais ali dessas pessoas. E aí, se um conteúdo, a pessoa veio através desse conteúdo e vendeu, né? A gente vendeu alguma coisa através desse conteúdo, já tem determinada resposta também. Então, esse conteúdo eu tenho que fazer mais vezes, porque ele me rendeu uma venda. E a gente tem que sempre ter esses peguinhas aí para que a gente não deixe as coisas como se fosse um barquinho ali a navegar, né? A gente tem que estar atenta a essas respostas também dentro da plataforma. A Tatiana falou também que trabalha com serviço, é consultora de sono. No caso, consultora de sono, em qual público?
Tatiana, é crianças, porque a gente tem que pensar no público. Por exemplo, eu quero atingir, no caso, se for consultório de sono para crianças, né, ou bebês, ou algo do tipo, tem que ser voltada para pais, bebê infantil. Tem que ser, então, linguagem voltada para pais. Então, a dificuldade da mãe de criar uma rotina com o bebê. Por exemplo, eu tenho uma bebê de 6 meses. É difícil um pouquinho ali da minha rotina de sono, mas entender ali qual que é, às vezes, a rotina daquela mãe, como que que funciona ali a casa daquela mãe, e criar conteúdo que identifique, né? Então, por exemplo, um conteúdo que eu gostaria de assistir, sendo mãe de uma bebê de 6 meses, é como que eu faço agora na introdução alimentar. Eu tenho que dar comida e como que eu vou colocar minha bebê para dormir, né? Então, qual que ali é o dentro daquela parte ali das 7 até as 8 ali, como que eu coloco meu bebê para dormir? Então, pensar como se fosse a mãe, né? Consumindo aquilo ali para que você consiga vender uma consultoria de sono para ela. A Sandra falou que também está engatinhando, precisa destravar e gravar conteúdos. Sandra, sua dificuldade hoje é mais se mostrar, é pegar ali e mostrar que tá, se arrumar ali, colocar a sua cara, é mais essa dificuldade que você tem hoje? Porque se for, pensa em como se fosse os stories. Pensa em como se fosse os stories. A gente fala, eu falo no Instagram, que você não precisa aparecer todos os dias. Os stories, ele pode ser stories tanto gravado, quanto recorte de cena da sua rotina, e assim também é o TikTok. TikTok, ele também tem a parte de carrossel, em que você consegue colocar vários carrosséis de opinião também, e quanto mais você gravar e postar, mais vai destravar, porque a gente não consegue destravar criar stories sem postar stories. Então, faça essa dinâmica com você mesmo. Posta um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Não precisa postar vários stories aparecendo. Pega um tema, posta esse tema do seu nicho ali, da sua linha editorial, e comece a se destravar, comece a falar ali com você, né? Mesmo que você, às vezes, guarde esse vídeo, começa a gravar todos os dias que você vai desbloqueando isso aí, porque muito também é dessas travas. Eu tinha muita vergonha, eu tinha dicção ruim, a minha fala sempre foi muito acelerada, e conforme eu fui fazendo, eu cada vez mais fui me mostrando, eu fui conseguindo destravar isso também. Pega a parte que você tem mais dificuldade e coloca como um desafio para si mesma. Não pense que as pessoas estão te vendo. Pense que você está superando o desafio. Então, a minha dificuldade era por vergonha das pessoas, né? Vergonha ali de qual percepção que elas poderiam ter de mim. E eu comecei a destravar isso. Eu tinha vários vídeos arquivados no meu Instagram, e aí depois de algumas semanas eu fui ver o primeiro para o último que eu gravei. A diferença era absurda, tá? Então, faça esse desafio com você. Mari, eu que agradeço. Foi muito bom também estar aqui com vocês. E Mari, você tem que gravar vídeos, viu? O vídeo para você vai ser muito importante. Você fala super bem, entendeu? Não tem que ter vergonha, não. A gente tem que ser sem vergonha, eu falo. A gente não tem que ter vergonha e ser sem vergonha para gravar conteúdo, para colocar dinheiro no nosso bolso. E é isso, meninas. Quanto mais vocês forem fazendo, dando um passo de vocês e superando cada obstáculo, desafio de vocês, vocês vão conseguindo cada vez mais consumir. E eu quero te fazer um convite. Se hoje você se sente travado na criação de conteúdo, ou seja, qualquer tipo de ponto ali, sabe, dentro da sua marca, do seu Instagram, e de qual plataforma que você hoje esteja, a CEPAM, que é a minha consultoria de alavancagem de marca, ela é para você, tá? Elas são encontros estratégicos, a gente tem 5 encontros ali durante o mês, desde o diagnóstico até a gente identificar qual que é o problema para resolver esse problema.
Você tem suporte a mim e as meninas que trabalham comigo, é o meu time 24 horas por dia, tá? E geralmente eu abro de 3 em 3 meses, a gente já fechou metade da cartela dessas clientes de consultoria e restam poucas vagas. E para as meninas que me chamarem aqui da comunidade, tenho condições especiais para você, porque esse tempo que a gente tem aqui é um tempo muito gostoso, é um tempo que eu consigo direcionar vocês e ajudar, mudar a mentalidade de vocês, mas a gente tem que entender um pouquinho mais a fundo aí da sua marca e identificar qual que é o problema que você esteja enfrentando para te destravar, para conseguir fazer com que você saia desse lugar de estagnação. Eu trabalho com mulheres que não estão começando do zero, porque nenhuma de vocês estão começando do zero. Eu trabalho com mulheres que estão estagnadas e querem elevar o nível, querem partir para outro nível, né? Então, eu estou aqui, estou com vocês. Vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou mandar uma mensagenzinha lá no grupo assim que concluir aqui. E foi um prazer estar com vocês, tá? Foi um prazer mesmo. Adorei ter essa troca com vocês, foi muito bom. Agradecer a Milena também pelo convite, por ter resgatado aqui. Eu amei. Amei essa aula, várias coisas anotadas. Lá no nosso grupo, do nosso clube, eu já comecei a mandar um monte de referência, um monte de inspiração aí para as meninas já aproveitarem e começarem a fazer. Então, vai ser ótimo, vocês que puderem, procurem a Júlia, fala com ela, para ela acompanhar, dar direção. É inegociável a gente parar para pensar que o conteúdo no TikTok, no Instagram, onde você colocar suas forças, pode mudar o seu negócio. Em um único vídeo, você pode viralizar, e isso pode mudar completamente a sua vida financeira, a vida da sua empresa, a vida da sua família. Então,